Nós devemos fazer um parênteses e lembrar um pesquisador, Paul MacLean, que anos antes, umas 10 anos antes pelo menos, havia apresentado um trabalho sobre as 3 faces da mente, que é um livro aqui da editora Teosófica, que apresenta esse trabalho principalmente de Paul MacLean, através da pesquisadora Elaine de Beauport. Ele coloca o cérebro em 3 níveis. O tronco cerebral, que seria ligado à evolução bem primordial da espécie animal, depois o sistema límbico e depois o córtex e o neocórtex. E cada um desses setores do cérebro que foi se desenvolvendo ao longo de milhões e milhões de anos, eles são responsáveis por alguns aspectos do ser humano. O tronco cerebral pelo aspecto comportamental, o límbico pelo aspecto emocional e o neocórtex e o córtex pelo aspecto racional e pensante do ser humano. Esse trabalho é muito importante. Ele não esquadrinha como esquadrinhou, por exemplo, Ledoux, é um nome francês de um pesquisador americano, Ledoux, que ele pesquisou com tomografia o circuito do cérebro, das emoções no cérebro, e viu a importância da amígdala. Não confundir com a amígdala, que são espécies de 2 glândulas ou feixes de nervos que se encontram dentro do cérebro na região límbica. Mas eu vou falar disso na outra oportunidade. E Ledoux mostra como que as emoções podem arrebatar o homem antes de que o neocórtex, o sistema pensante do cérebro, entre em ação. Pois bem, esses 2, vamos particularizar mais para o trabalho mais recente. Essas 2 estruturas do cérebro, o cérebro racional e o cérebro emocional, convivem juntos, de certa forma harmonicamente, e eles são responsáveis pelo nível mental da pessoa, a sua capacidade de compreensão da realidade. Em 1990 acontece um outro evento importante. Agora, 2 pesquisadores, Salovey e Meyer, dos Estados Unidos, da Universidade de Yale, ou Yale, como se fala em inglês, eles reformulam o conceito de inteligência emocional de uma forma mais ampla do que Howard Gardner fez. Porque as aptidões emocionais de Howard Gardner, que era a aptidão intrapessoal de perceber as emoções em si e a interpessoal de perceber as emoções nos outros, já eram as bases da inteligência emocional. Só que Howard Gardner deu um aspecto muito cognitivo a estas componentes no ser humano. Inclusive, Daniel Goleman, que é colega do Howard Gardner, de Harvard também, perguntou a ele por que você ficou num aspecto tão cognitivo de uma inteligência que é de ordem emocional. E o Howard Gardner, muito sinceramente, disse que ele estava preso aos paradigmas da pesquisa nas universidades que são eminentemente cognitivos, analíticos, racionais. Mas que ele entendia que essas 2 inteligências ou aptidões emocionais eram estritamente emocionais. E Salovey e Meyer ampliaram esse conceito. E eles apresentam a inteligência emocional em 5 componentes. A primeira, que é a capacidade de perceber as emoções em si mesmo quando elas ocorrem, a aptidão intrapessoal de Howard Gardner. Depois, a aptidão de administrar e lidar com as emoções em nossas vidas. Terceiro, automotivar-se. Quarto, perceber as emoções nos outros, que era a inteligência, a aptidão interpessoal de Howard Gardner. E quinta, gerenciar relacionamentos. Salovey e Meyer propuseram isso em 1990 e a partir daí eles puderam esclarecer como que a razão poderia organizar as emoções e como as emoções poderiam trazer à razão uma nova compreensão da realidade. Este é um fato importantíssimo na história da humanidade e ele só tem 14 anos. Veja, Descartes escreveu o método, discurso do método, em 1637. E foi um fenômeno. Nós não podemos criticar a obra de Descartes simplesmente por uma afirmação filosófica. Ele é responsável pelo desenvolvimento do método científico e outras coisas tão importantes.
Mas veja, em 370 anos versus 14 anos que inteligência emocional está no cenário, é um tempo muito curto na existência da humanidade. É muito curto. E veja, nesses 14 anos, mudou-se drasticamente e radicalmente o conceito de inteligência, do que é sermos inteligentes e os novos sistemas de educação nas escolas. Howard Gardner e mais um pesquisador, em 1989, escrevem um livro, As Inteligências Múltiplas Vão às Escolas, ou seja, mudou-se o método de ensino. Mas essa importância dessas 5 componentes da inteligência emocional é que ela amplia a visão, principalmente dos educadores, do comportamento dos alunos e os adultos também por se poderem perceber melhor a si mesmo. Em 1994 acontece um outro evento, que é um livro de Antônio Damasio, um pesquisador de Iowa, nos Estados Unidos, uma universidade, que ele lança um livro, O Erro de Descartes. Neste livro, ele mostra a importância das emoções na vida e no cérebro humano. Ele mostra um caso de um operário chamado Phineas Gage, que em torno de 1850, portanto há 2 séculos atrás, ele num dos dias que ele estava trabalhando numa obra, ele teve essa parte do cérebro atravessada por uma barra de 1 metro de comprimento por 3 centímetros de diâmetro. E, incrivelmente, não aconteceu nada com ele, ele não morreu. Só que depois, esse dano causado ao cérebro fez com que Phineas Gage mudasse drasticamente sua vida. Phineas Gage passou a ser uma pessoa sem vontade, com as emoções reprimidas, um morto-vivo. E Antônio Damasio discute que o papel das emoções na nossa vida é nos darmos a possibilidade de ação. Emoção significa, em latim, emovere, movimentar-se. Uma pessoa com os circuitos emocionais lesados no cérebro, ela perde a capacidade de ação, de interação com a realidade. É tão importante a obra de Antônio Damasio, que é um neurologista muito premiado nos Estados Unidos, que ele influenciou muito o pensamento moderno. Ele termina o livro dele propondo a inversão da máxima de Descartes. Ele diz que Descartes dividiu o ser humano, o homem, em 2 aspectos, a mente e o corpo, como já tinha dito antes. E aí, Antônio Damasio propõe a seguinte afirmação: existo, sinto, logo penso. A inversão da proposta de Descartes. Veja a importância que as emoções tiveram. Elas saem do subterrâneo do conhecimento humano e passam a ser a estrela principal. Hoje em dia, ser emocionalmente inteligente é o que conta. Muitas e muitas empresas hoje estão medindo o coeficiente de emocionalidade, não o coeficiente de intelectualidade ou de inteligência. Por quê? Porque uma pessoa, ela pode ter um nível intelectual muito bom, mas emocionalmente ela é uma pessoa difícil no trabalho, um relacionamento difícil. Ao passo que uma pessoa que é inteligente emocionalmente, de fácil trato e relacionamento no trabalho, ela pode produzir mais e ajudar a equipe a produzir mais. Ou seja, a era do QI realmente terminou há mais ou menos 20 anos e agora sobe a era do QI. Neste livro aqui, que eu já me referi, Inteligência Emocional, a autora apresenta 10 inteligências que nós vamos ver com mais calma daqui para frente. Um ano depois, Daniel Goleman lança esse livro, Inteligência Emocional, em que ele explora as inteligências apresentadas por Salovey e Meyer e traz uma tese interessantíssima, qual seja que nós temos um repertório emocional que foi construído em períodos de milhões e milhões de anos atrás, em eras em que o homem vivia no meio dos animais, com um tempo de vida de 30 anos, e poucas crianças sobreviviam. Então era a época predatória que os animais perseguiam os homens e os homens matavam os animais e assim por diante. Pré-história. E Daniel Goleman mostra que muitas reações que nós temos hoje são reações que são circuitos impressos no nosso sistema nervoso, que é uma herança da pré-história, para uma civilização que se modernizou e que hoje as bases da nossa civilização são completamente diferentes. Ou seja,
nós estamos defasados. O nosso gabarito emocional não se presta mais para a sociedade moderna. E ele mostra que a inteligência emocional é a capacidade de nós administrarmos as emoções enquanto elas surgem. E ele vai detalhar, e nós vamos detalhar isso nos próximos programas. Bem, fazendo um fechamento de toda essa nossa conversa, de toda essa nossa discussão. Ou seja, aquela ideia inicial de Rudolf Steiner de que as emoções, elas refletem ou seguem um reflexo das condições atmosféricas da Terra, nós começamos a entender. A emoção ficou num obscurantismo, numa catacumba, nos subterrâneos do conhecimento humano, muito tempo. Agora, ela vem à tona. Ela desponta como uma grande aliada ao homem. E isso são coisas muito importantes para nós refletirmos. Os principais sentimentos de heroísmo, de amor, de solidariedade, eles têm bases emocionais. E eles são, por assim dizer, o tempero da vida. Aquilo que faz com que nós tenhamos a dimensão verdadeiramente humana. Existem tantos casos de heroísmos de pais que salvam os filhos e perdem a vida, ou de pessoas que sobrepujaram a razão. São a hora, ou é a hora, que as emoções sobrepõem a razão e o homem toma um comportamento que a razão jamais permitiria. Isso é muito importante de nós refletirmos. Expressar as emoções é muito importante. Hoje em dia, quando o homem chora, é um sintoma, um sinal de força, não de fraqueza como no passado. Expressar as emoções. Nós somos seres emocionais e podemos ser emocionalmente inteligentes.